Olá, boa noite a todas e todos, nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão hoje acompanhando a live, mais uma live nessa sequência de lives, nesse momento de pandemia, que nós precisamos nos reinventar, né, na forma de fazer comunicação, na forma de estar levando, né, um pouco da mensagem, de conversas importantes aqui da CNLB, dos leigos do Brasil e leigas que articulam e fazem um trabalho muito importante em todo o nossa rede de igrejas, de comunidades eclesiais de base, de pastorais, né, na nossa Igreja Católica. Hoje, então eu vou convidando a todas e todos aí para estar nos acompanhando pela página, né, do Facebook do Conselho de Leigos e Leigas, é só seguir, compartilhe para os seus amigos, para as suas amigas. E hoje nós vamos ter um bate-papo, um debate, um diálogo aqui com o nosso colega, amigo, ele que é referência aí nacionalmente, por onde passa, na formação, no diálogo, que é o nosso companheiro Daniel Seidel, né? Ele que vai vir falar hoje aqui com a gente sobre a auditoria cidadã da dívida pública, uma temática muito importante nesses dias atuais, que muita gente fala que não tem dinheiro, que o governo está sem dinheiro, e o nosso dinheiro dos impostos, dinheiro da arrecadação pública estão indo para onde, né? O Daniel, eu só queria já revelar para vocês, nós fizemos uma pós-graduação junta, né? Uma pós-graduação em políticas públicas, em planejamento estratégico, mas o Daniel ele é mestre em ciência política pela Universidade Nacional de Brasília. O Daniel Seido também ele é secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, membro da Comissão Nacional de Fé e Política do CNLB e também membro da Coordenação Executiva do Movimento Fé e Política. Eu resumi aqui, eu coloquei só um pouco da apresentação do Daniel, vou deixar ele falar um pouco mais, mas ele que vai estar aqui com a gente hoje, debatendo e conversando um pouco, um bate-papo descontraído. Vocês podem fazer perguntas aqui pela página, pelo chat, que a gente vai estar vindo aqui com o nosso colega Daniel. Mas aí eu vou passar agora a palavra para o Daniel, para ele dar o seu boa noite, fazer essa saudação e a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos acompanham em mais essa live. Com alegria, eu venho contribuir com mais esse tema, no qual que também nós estamos, enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, atuando e até está também no nosso planejamento, Eric, da Comissão Fé e Política. Nós estamos, nesse momento, concluindo o planejamento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil para os próximos 3 anos, né? E nós inserimos a retomada desse debate porque, como você mesmo disse, é um debate permanente e que precisa estar na pauta, né? A gente acompanhou esse debate mais de perto também durante o Ano Nacional do Laicato. Acho que a maioria de nós que estamos acompanhando essa nossa conversa se lembra que foi de novembro de 2017 a novembro de 2018, e um dos compromissos concretos foi justamente com a mobilização para a realização da auditoria da dívida pública brasileira, né? Então, é um tema que não sai da agenda e, pelo contrário, né? Eu sei que você atua diretamente no Legislativo brasileiro, Eric, e nesse tempo de pandemia ainda utilizaram de toda a necessidade de recursos que foram limitadas, né, pela Emenda Constitucional 95, em 2016 ainda, para fazer uma PEC que chamou até PEC do orçamento de guerra, e aí fizeram muita maldade. Então, é muito importante que a gente possa compreender. Parece um tema muito difícil, mas a nossa ideia aqui é traduzir em coisas práticas, porque isso significa a possibilidade de a gente poder efetivamente libertar o nosso país. A gente fala de tantas mobilizações importantes, né? Essa é mais uma delas, e a gente então precisa se organizar, porque não é que isso ainda vai fazer muito mal, já está fazendo, já fez muito mal para cada um e cada uma de nós, e por isso então a gente precisa compreender um pouquinho mais, e eu agradeço muito essa oportunidade que o CNLB está criando de dialogarmos sobre temas da nossa agenda de cristãos e cristãs, homens e mulheres,
que devemos estar empenhados nessa luta por igualdade, por direitos, né? E com muita alegria, então, que eu retorno aqui para nós, mais uma vez, conversarmos e com esse carinho que eu tenho também pelo próprio Eric, nós tivemos a oportunidade, eu aqui no Distrito Federal também estive como secretário de Estado na área de assistência social e segurança alimentar, e eu sei como que ter recursos públicos para fazer o atendimento aos direitos da população é fundamental. Sem isso, a gente não consegue fazer muita coisa na gestão pública, né? Mas para isso, então, a gente precisa de passar a limpo essa história da auditoria, para assim nós podermos avançar enquanto país, enquanto cidadãos, nesse contexto dificílimo que estamos vivendo atualmente. Mesmo com esse contexto tão difícil, o sistema financeiro não perde oportunidade de roubar mais dinheiro ainda de todos nós brasileiros, viu? É isso aí, Daniel. Acho que devidamente apresentados aqui. A gente também convida todos e todas que estão agora a compartilhar o link aqui da transmissão para os seus colegas, seus amigos, para os nossos dirigentes pastorais, para todo mundo. Já dá uma boa noite aqui para diversas pessoas que já estão acompanhando aqui a live que está sendo transmitida. A Patrícia Cabral, lá do Amazonas, Sueli, Palestrino Juventino, Danilo Lopes, Oneide Rocha. Então, várias pessoas a gente aos poucos aqui vai saudando. Se tiverem perguntas, podem deixar aí no chat, pode deixar aí nas conversas, que a gente vai citando aqui as pessoas para estar interagindo nessa live aqui do Conselho Nacional de Leigas e Leigas do Brasil. Mas, Daniel, eu queria fazer uma primeira pergunta aí, até para iniciar o debate, saber que história é essa, né? Que história é essa de auditoria da dívida pública, auditoria cidadã da dívida pública, e de que forma, né, por que o ano do laicato recolocou essa temática da auditoria da dívida pública na agenda, né? Que história é essa e por que da importância de se debater essa temática da auditoria da dívida pública no ano do laicato? Então, naquela mesma trajetória que a gente falava anteriormente, Eric e todos esses homens e mulheres que estão nos acompanhando nessa conversa, nós já tivemos um plebiscito popular sobre esse tema, fruto de muitas mobilizações, onde se colocava a importância de ser realizada a auditoria da dívida pública. E nós temos exemplos muito importantes, por exemplo, de uma auditoria realizada no Equador, e da onde hoje a Maria Lúcia Fatorelli colaborou, contribuiu. Hoje ela também participa conosco, é membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e ela sempre nos conta que, naquele momento em que foi feita a auditoria da dívida pública, 70% das dívidas foram verificadas que não tinham fundamento legal para serem cobradas do Estado, no caso do Equador. Também a mesma Maria Lúcia esteve também na Grécia, num momento muito difícil daquele país, aonde também foi realizada a auditoria e se percebeu que muitas cobranças que o sistema fazia de recursos públicos para sua própria manutenção não tinham fundamentação legal. E nós acreditamos, Eric e cada uma que nos escuta, que também no caso do Brasil é assim. Na verdade, o Brasil paga uma dívida que praticamente daqui a pouco vou pedir que apresentem aí, depois se a nossa turma da técnica puder apresentar o gráfico que a gente está disponível no site da Auditoria da Dívida Pública, nós vamos perceber que quase a metade dos impostos, geralmente circula entre 39, 38, 40, 41, 42, conforme o ano, daquilo que é arrecadado nacionalmente, Eric, ou seja, daquilo que se arrecada com os impostos, principalmente imposto de renda, com os impostos federais, é colocado diretamente para os bancos, numa perspectiva que aqui no Brasil se paga dos juros mais caros do mundo, na verdade. E por isso que mesmo em tempos de uma crise tão profunda, com tanta gente desempregada no Brasil como nós temos hoje, os bancos continuam a dar bilhões de lucros. Então é muito importante que a gente perceba que, na verdade, essa é a maior corrupção que existe no Brasil.
né? A gente tem uma trajetória de iniciativas enquanto Comissão Brasileira de Justiça e Paz, enquanto a própria Conferência Nacional dos Bispos, enquanto Igreja do Brasil e o conjunto das igrejas cristãs e movimentos sociais, desse combate à corrupção. E, nesse sentido, esse é um dos maiores desvios de recursos públicos e de dinheiro arrecadado do cidadão, das empresas, de todo aquilo que se produz no país, é diretamente direcionado para os bancos. Inclusive, até o dinheiro que para nós não rende nada, que fica na conta corrente, para os bancos, eles são remunerados diariamente. Então, é um assunto que a grande imprensa no Brasil não quer saber de divulgar, porque causaria a cada um de nós, a cada uma grande revolta, uma grande indignação. E é preciso, então, que a gente possa cada vez mais popularizar. Todo mundo que faz uma dívida quer pagar. Isso é um valor na nossa cultura brasileira. Agora, você acha justo você ser cobrado de uma dívida que você não fez? Que você não usufruiu do benefício pelo qual ela diz ter sido feita? Então, são essas perguntas que nós queremos fazer, que essas perguntas, uma parte dessas perguntas nós sabemos as respostas, e principalmente a dívida pública brasileira cresceu tremendamente no período em que houve privatização de vários bancos estaduais, como o Banespa, por exemplo, que foi o Santander que comprou, como o Banco do Estado de Minas Gerais, que foi o Itaú Unibanco que comprou. Mas o que acontece é que eles compraram só o patrimônio desses bancos estaduais. Dívidas, tudo aquilo que era duvidoso, foi absorvido dentro do programa que à época existia pelo Tesouro Nacional. E com isso, então, a gente paga para que alguns poucos empresários tenham bilhões de lucros. Isso não é justo. Então, nós queremos uma auditoria que mostre quando que esse dinheiro entrou, para o que ele foi utilizado e se a gente deve ou não pagar. E a partir daí, então, a gente vai ter uma oportunidade de passar o Brasil a limpo, porque muitos de nós, infelizmente, não estudamos na escola, mas a própria independência do Brasil foi paga, na verdade. Isso gerou uma dívida que Portugal transferiu para o Brasil à época com o governo britânico. Então, são elementos que vêm desde a nossa história, mas se agravaram no período da ditadura militar e até hoje, então, existem várias iniciativas que tiram recursos públicos, que dizem que não pode ser pago como o auxílio emergencial agora para as pessoas que ficaram desempregadas e que ficaram sem renda, mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo orçamento que eu falava, era a tal da emenda PEC 10, a PEC do Orçamento de Guerra, que virou agora a emenda constitucional 106, eles colocaram aquilo que a gente conhece no parlamento, que a gente chama de um submarino. Ou seja, colocaram lá dentro um artigo que permite que o Banco Central compre, na verdade, na nossa opinião mais crítica, a gente fala que é uma doação, porque o Banco Central pode comprar negócios mal feitos, empréstimos mal concedidos dos bancos privados. E sabe quanto que é o valor? 1,2 trilhão. Então, isso é um absurdo. Nós temos um orçamento público de alguns trilhões de reais para todas as políticas públicas do Brasil. Como é que, numa medida dessa, que foi votado às pressas, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, agora nós temos um Observatório de Finanças e da Economia na perspectiva de Francisco e Clara, Maria Lúcia também é a nossa coordenadora, e nós emitimos, em fevereiro, uma nota pública da Comissão Brasileira sobre esse aspecto. Depois, emitimos uma outra em abril, alertando as pessoas justamente a respeito dos danos que tudo isso vai gerar para os nossos impostos. Então, no momento de grande sensibilidade, se justificava publicamente que era necessário fazer essa emenda constitucional para poder ter recursos para pagar o auxílio emergencial e para fazer aquele repasse de 60 bilhões que foi para municípios do Brasil inteiro para combater a Covid, mas no meio disso tudo,
o maior orçamento que poderá ser utilizado pelo Banco Central, com autorização, então, do Congresso Brasileiro, é esse orçamento para comprar papéis podres, que a gente chama assim, na linguagem popular, técnica, dos bancos privados. Então, é preciso que a gente cada vez mais acompanhe, e nós recomendamos que, principalmente no site da Auditoria Cidadã, no site da Rede Jubileu Sul, tem muitas informações a respeito dessas transações que são feitas muitas vezes, e nós entendemos a necessidade do isolamento social. Mas nesse período, algumas questões no Congresso Nacional, na nossa opinião, não poderiam ser votadas, porque elas modificam a Constituição naquilo que pode fazer muito mal para a população. E agora, nós estamos, então, com uma iniciativa coletando, depois os que quiserem podem fazer contato conosco pelo CNLB, ou mandando mensagem nos seus e-mails, e a gente manda um apoiamento de uma petição pública, na verdade, para que vocês possam se manifestar. Não bastasse, então, Eric, cada um e cada uma de vocês que estão nos ouvindo, já praticamente de cada R$10, R$4 serem passados diretamente para os bancos, ao invés de aplicar em políticas públicas, agora nós temos mais esse outro pedaço, que chega a ser praticamente mais 1/3 do orçamento público que pode ser dirigido para essa. Por isso que no Ano Nacional do Laicato, a gente colocou esse tema no debate e fizemos, por conta disso também, um círculo bíblico, né, que a gente procurou divulgar, mas acabou saindo bem no finalzinho do Ano Nacional do Laicato, e que agora, então, nós, então, enquanto Comissão de Fé e Política Nacional do Conselho Nacional do Laicato Brasileiro, do CNLB, queremos também aproveitar essa live para divulgar. Esse material pode ser adquirido nas edições da CNBB. Nós reivindicamos que ele pudesse custar bem barato, custa apenas R$5, só para que a gente possa ter uma panorâmica, ligando justamente isso, né? Como que na Bíblia as dívidas precisam ser perdoadas. A economia tem que estar a serviço da vida, e não o contrário. E não tirar dinheiro de políticas públicas, como se fez lá em 2016, com a Emenda Constitucional 95, e a gente tem reivindicado, enquanto movimentos sociais, enquanto Comissão Brasileira de Paz, que essa emenda, nesse período, seja revogada, justamente porque ela tira dinheiro de recursos públicos. E como o laicato, cada um de nós, cristãos leigos e leigas, temos que estar envolvidos nas políticas públicas, como é que a gente vai fazer política pública? E aí, principalmente você que fez a formação conosco, comigo, lá na Unicamp, né, em Planejamento Estratégico de Políticas Públicas, se não tem recursos para executá-las. Então, é muito importante que a gente possa perceber que o Brasil é um país que tem muito recurso público, tem uma reserva enorme, mas isso, infelizmente, não tem sido utilizado. O auxílio emergencial agora, o ministro está querendo que seja só R$200 depois desses 3 meses. Um absurdo. E é para isso que a gente está aqui, para debater. Diga lá, Eric. É isso aí, Daniel. Você traz aí, você aborda diversos assuntos muito importantes, né? Diversas pessoas aqui estão mandando um alô aí para você, gente do Espírito Santo, de Natal, da Arquidiocese de Natal. Aqui está a Graça Gregório. Daniel, receba meu abraço. Ela que é de Cachoeira, do Itapemirim. Tem a Áurea Emília, que é educadora popular da CNLB da Arquidiocese de Natal, também aqui presente. A companheira Maria Aureni, do Regional Nordeste 4, Piauí, também está aqui presente, mandando um abraço para todos, para o Daniel. E assim a gente vai falando aos poucos aqui, quem está acompanhando, gente de diversos estados do Brasil acompanhando essa live aqui, que a gente discutindo um pouco sobre esses aspectos da auditoria cidadã da dívida pública. E o Daniel trouxe um assunto que eu vou pedir para ele falar um pouco mais, que é a respeito dessa discussão, né, do que falta dinheiro, porque você ia falando ainda da questão do auxílio emergencial, que para certas classes, para certas categorias, para os trabalhadores e trabalhadoras, é uma dificuldade para se aprovar projetos de ajuda, de auxílio nesse momento de pandemia. A gente viu que foi aprovado pelo Congresso, o governo até nem queria dar esse valor, ofereceu inicialmente R$200, mas a oposição no Congresso Nacional conseguiu, em diálogo, ampliar. Na verdade, queria um salário mínimo, mas acabou ficando em 600.
E a gente vê a dificuldade da ajuda, né, para os mais pobres, para os menos favorecidos, né, e uma facilidade para ajudar os bancos. Você colocou aí, bem claro, uma ajuda de 1,2 trilhão de dinheiro público para socorrer os bancos privados, né? E queria que você comentasse um pouco dessa dicotomia, dessa diferença da ajuda aos mais pobres, a dificuldade de aprovar medidas para ajudar os mais pobres e essa ajuda aí de mais de 1 trilhão de reais para os bancos privados aí por parte do governo. Está faltando dinheiro ou não está, Daniel? Ou está faltando prioridade para as ações públicas? É exatamente isso, Eric. Você já, perguntando, já respondeu de forma muito simples e correta, que de fato é inversão de prioridades, na verdade, né? Nesse momento em que nós temos a oportunidade de fazer, inclusive até dizer que essa ideia de uma renda básica universal foi defendida, inclusive, pelo Papa Francisco. E em vários países isso chegou a valores que se referem exatamente a isso que você falava, ao salário mínimo que existe nesses países. Porque uma pessoa que tenha perdido renda, ela não vai poder pagar o seu aluguel, não vai cumprir seus compromissos nas contas básicas de água, de luz, né? E como é que vai fazer a alimentação dos seus familiares, né? Isso tem sido um sinal muito positivo que tem surgido durante essa pandemia, que é a solidariedade entre os pobres, né? A gente vê a igreja também, e não só a igreja católica, mas várias igrejas muito empenhadas nisso também, e isso é muito importante. Mas só que a gente agora, se o bom Deus permitir e houver mobilização na sociedade, serão garantidas as eleições municipais agora em outubro de 2020, né? Porque na hora de captar o voto, todos esses lobos que muitas vezes estão no Congresso Nacional se apresentam como cordeiros. E a pessoa às vezes se encanta com o discurso que um e outro fazem, mas não analisam a história de compromisso que essa pessoa tem em lutar em favor dos que mais precisam. E aí cria uma ideia muito ruim, justamente isso, né? Quando você vai pensar em algum auxílio, apoio ou renda para os mais pobres, sempre se afirma, numa visão preconceituosa, que isso vai torná-los ainda mais preguiçosos. Que absurdo! Eu que trabalho aqui no Distrito Federal, que também é muito mal falado no Brasil inteiro, moro aqui na periferia, você conhece onde é minha casa aqui. Quando a gente tinha esse cotidiano nosso normalizado, a gente ia e voltava de metrô, né? 40 minutos, 1 hora, quando ia de transporte público demorava um pouco mais. E na rodoviária do Plano Piloto, mais de 500 mil trabalhadores por dia. Então, ou seja, eu não vejo preguiça, pelo contrário, eu vejo uma classe trabalhadora que se dedica muito. E muitas pessoas que estão desempregadas, sim. Estão desempregadas por isso. Porque ao invés de criar prioridade, quantos serviços eu fico pensando, Eric, que poderiam ser criados nesse momento para cuidado dos idosos, para que nós pudéssemos ter apoio às famílias que mais precisam. Há um campo na prestação de serviços, com todos os cuidados que a pandemia requer, com todo o uso de equipamentos de proteção individual, que poderiam ser um alívio para tantas pessoas que estão em situação de rua. Isso criaria oportunidade de trabalho, quiçá com carteira assinada, ou seja, dentro do campo de prestar serviços e ampliar políticas públicas para atender a quem mais precisa, muitos postos de trabalho poderiam ser gerados. Agora, veja só, o auxílio emergencial, quando foi pensado para cerca de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que ficaram sem renda. Hoje, já chega quase a 80 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão perdendo a justificativa de flexibilizações da própria lei trabalhista e das relações de trabalho que foram feitas nesse período, durante a pandemia. Então, só quem está pagando a conta da pandemia são os pobres, são a classe excluída.
enquanto essa classe abastada, que são pouquíssimos no Brasil inteiro, e por isso que uma campanha que surgiu muito importante durante a pandemia é a taxação das grandes fortunas. Talvez a gente pudesse até, em outro momento, fazer uma live também sobre esse assunto. Aí logo depois, alguns bancos começaram a divulgar as suas ações sociais que fazem para beneficiar a si mesmos, a imagem da instituição. Mas, na verdade, essas empresas, o Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde o lucro não tem taxação. E esse dinheiro todo que foi para os bancos, a justificativa era para ajudar os pequenos e médios empresários. E quando eu vejo aqui, eu tenho procurado realmente manter a quarentena, o isolamento social, tanto quanto posso, e nas poucas vezes que eu saio, uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu vejo que tem muitos comércios que não estão fechados por conta da pandemia, são porque estão quebrados, não tem recurso público. E quem mais gera emprego para as pessoas são esses pequenos e médios empresários. Quem está socorrendo essa classe? Por isso que cresce no Brasil, de fato, nesse sentido, o clamor pela mudança de rumos, pelo impeachment do atual presidente, porque as coisas não estão desconectadas. Então, para que a gente possa ter uma retomada da economia, nós precisamos ter o nosso povo saudável, nós precisamos vencer essa pandemia. E a gente só vence a pandemia se os cuidados forem tomados pela população, mas se houver um direcionamento correto, porque, como a gente sempre diz nos nossos gritos excluídos, a vida tem que estar em primeiro lugar. E o que fazem os bancos? Na época das eleições, foi proibido, foi uma luta muito grande que nós fizemos para que não tivesse financiamento de empresas nas eleições, mas, infelizmente, eles patrocinam e acabam sendo dono de grande parte da mídia. Então, essas pessoas, é só olhar em cada estado nosso. Quantos não são filhos, netos daqueles que sempre foram o que a gente chama das oligarquias dos nossos estados? E, a partir daí, o seu filho, o seu neto, e aí, se você for ver, quantos prefeitos é o nome de fulano, beltrano, neto no final? Porque fazem carreira, são cargos como se fosse privativo das elites. E quem emerge dos setores populares tem muita dificuldade, porque não tem como ter visibilidade. E agora que a campanha eleitoral, então, se reduziu para 45 dias, então tem menos chance ainda. Então é todo um sistema que pune e criminaliza os mais pobres e, ao mesmo tempo, coloca todos esses benefícios nas mãos de quem só concentra. E não gera economia. Quantas pessoas o sistema financeiro, que ganha tantos bilhões, emprega no Brasil? Nós temos que fazer essas contas. E os comércios pequenos que a gente tem nas nossas cidades, nos nossos interiores, e as lojas, as iniciativas que as pessoas tenham, o serviço público, na execução de políticas públicas, tantas oportunidades. E o que nós vemos? Nós tínhamos cerca, antes da pandemia, de algo em torno de 12 milhões de desempregados. A última conta que eu vi do Diese já fala em 19 milhões de pais e mães de família sem emprego. Como que fica a alimentação dessas pessoas? E vai me dizer que o Brasil não tem dinheiro? Tem, e muito, mas só que ele está sendo mal aplicado, mal direcionado. Infelizmente, não é só de agora. Isso já vem da história do Brasil. E por isso que o que nós queremos com a auditoria não é dar calote na dívida. Ninguém está falando nisso. Nós queremos verificar. Eu tive a oportunidade também, na minha formação, de ser contador. Eu sou contabilista também. E a auditoria é parte da nossa contabilidade normal. Todo tipo de contabilidade precisa de auditoria. E a auditoria serve para a gente fazer a checagem. Se aquilo que está sendo cobrado tem documento que embase aquela cobrança. Então, se a auditoria da dívida pública acontecer, e a gente tem feito a campanha pela auditoria pública federal, mas cada um de nós também pode reivindicar essa auditoria no município, no seu estado de origem, porque aí vai ser um grande momento de mobilização para a gente perceber que o recurso que é arrecadado dos nossos impostos, o que é importante para sustentar as políticas públicas, precisa ir para essa finalidade e não para o bolso dos banqueiros, né? Então, é nessa tradução que a gente precisa realmente contemplar essas reflexões
para que as pessoas percebam quanto de maldade justificaram o dinheiro necessário para combater a Covid para fazer mais essa aprovação. Mas a gente não se dá por derrotado. E agora nós estamos tentando no Supremo, parece que agora o Supremo está reagindo a esse estado de coisas que está acontecendo no nosso país, graças a Deus, e a gente precisa que a gente tenha os poderes com independência para terem a sua atuação. Nesse momento o Supremo está cumprindo o seu papel, e a partir daí, então, que ele também cumpra o papel contra o sistema financeiro que está roubando esse dinheiro, então, do nosso povo, por meio de estratégias legislativas como essa. E olha que nós fizemos muitas incidências, mas isso foi aprovado praticamente, como a gente chama, a toque de caixa, para não dar tempo da gente discutir isso de forma adequada, e por isso que a gente tem feito todo o esforço de ter essa profecia. Eu recomendo também, Eric, que vocês possam entrar www.justica, que é justiça sem o cedilha, né? paz.org. Lá estão, então, e é lá que nós divulgamos as várias notas que a Comissão Brasileira propõe para a sociedade, sempre em diálogo com a direção da CNBB, e muitas dessas notas o nosso Conselho Nacional de Leigos também tem assinado junto. E eu quero aqui agradecer o apoio que o CNLB também tem dado a essas lutas específicas. Beleza, Daniel, sempre com as informações aí muito importantes. E aí a gente vai continuar aqui, né, mandando um abraço. Muita gente, Daniel, de vários lugares do Brasil. Aí a gente já mandou um abraço pro pessoal do Espírito Santo, Sudeste, Nordeste. Agora nós vamos também mandar um abraço pro pessoal do Norte, que está mandando um abraço. Você também já esteve muito por lá. O Claudinho Mendonça diz que conheceu você lá no Seminário das Pastorais Sociais, lá de Manaus. Tem o Juvenal Paio, Rondonópolis, está mandando um abraço aqui também. Sebastiana Ribeiro, né? De Altamira, da Diocese de Xingu, lá no norte. Aí a gente vai para o sul também. Falar de São Zé. André Aldair, de Porto Alegre. Então tem várias pessoas de diversos estados acompanhando a live. Ainda vamos continuar no debate aqui. Peço que vocês compartilhem, né, para os seus colegas, amigos da Comissão de Leigos, do Conselho de Leigos, das arquidioceses, dioceses, prelazias das suas cidades, para acompanhar um pouco desse debate, muito importante nesse momento agora de pandemia, de mais investimento, de mais presença do Estado na vida das pessoas, né? Mas, Daniel, você trouxe aí um debate, um aspecto político dessa questão da auditoria cidadã da dívida. Eu queria ver contigo, e aí você trouxe alguns elementos falando sobre a taxação das grandes fortunas, sobre taxar lucros e dividendos dos bancos, né, que só ganham, tanto faz em crise ou não. Mas eu queria saber o que emperra, quais são as dificuldades, o que trava no aspecto político a realização, né, de uma auditoria da dívida pública com a participação popular, e o quanto é esse montante mesmo que a gente fala, que vocês têm trabalhando, que a gente está trabalhando há muito tempo. Acho que você pudesse responder isso, até mesmo para informar, para que cada companheiro, colega que esteja assistindo essa live possa estar também tendo essas informações e saber em que tem que lutar. Porque o que está embarreirando, o que está não deixando acontecer, né? E aí, se você pudesse responder, você também falou que tem uns quadros para mostrar, então depois você fique à vontade também para pedir, mas responder essas perguntas aí o pessoal está fazendo, e depois a gente segue aqui citando os colegas que estão acompanhando a live, que está com muita audiência aqui, Daniel. Então, nós temos em torno, os maiores entraves é justamente o resultado das nossas eleições. E aí, nessas últimas eleições, um grande motor de carrear votos foi justamente o uso dessas notícias falsas, que a gente chama de fake news. A gente também tem uma ideia que se chama que nós estamos no meio de uma guerra, né? Uma guerra que utiliza várias ferramentas, mas essas ferramentas principalmente atiram contra o povo, que são chamadas a guerra híbrida, né? As fake news. Ou seja, notícias que desqualificam candidaturas que possam defender aquilo que é mais importante para a população. E, se você for traçar um perfil da maioria dos que são eleitos setores ligados ao agronegócio, às igrejas evangélicas de
perspectiva mais neopentecostal, e também alguns católicos dessa perspectiva, também foram eleitos para esse Congresso Nacional, um grande número de empresários e principalmente pessoas, artistas, jogadores, ligados muitas vezes com esses compromissos que estão aí nessa base de sustentação dessa grande corrupção que existe no Brasil, chamada dívida pública brasileira. Justamente porque essa transferência de recursos que se dá anualmente, para falar em números, então, é cerca de 1 trilhão. Para falar dos números do ano passado, 2019, eu convido, se for possível, apresentar o gráfico, o primeiro gráfico que eu mandei, eu gostaria, porque também dá uma ideia. Pronto. Esse amarelo todo que está aí é o maior gasto que se tem com os impostos arrecadados. Esse gráfico, pizza, só que essa pizza é muito ruim, essa não é pizza boa, não, né? Essa pizza que está aí, ela faz um dano enorme. Veja que essa parte de amarelo é a mordida que faz nessa pizza os bancos em nome de pagar juros e amortizações da dívida pública. É o maior gasto que hoje se tem com o orçamento público brasileiro, com aquilo que se arrecada, a nossa receita líquida federal, é com pagamento de juros. Veja só, 1 trilhão e 38 bilhões, viu, gente? 1,038 quer dizer 1 trilhão e 38 bilhões. E se a gente for comparar esse gasto com o da Previdência, nem a Previdência, que sustenta um grande número, os últimos números de aposentados que eu tive acesso no debate sobre a reforma da Previdência, chegava a quase 40 milhões de pessoas, ganhando, na sua grande maioria, um salário mínimo como base e como praticamente referência fundamental, um pouco acima disso, mas muito longe de chegar a um salário meio. Então, vocês vejam, e quantas pessoas se sustentam quando a gente tem esse investimento em políticas públicas. E se a gente for ver os outros dados que estão aí, o gasto com saúde é 4,21, o gasto com educação, 3,48, com assistência social, 3,42, com políticas públicas para gerarem trabalho e emprego, chega a 2,7. Ou seja, todas as outras políticas públicas que têm previsão nos artigos, principalmente no artigo 6º da Constituição, recebem um valor muito pequeno de transferências de recursos diretamente do Tesouro Nacional. Essa parte, que depois da Previdência é um pouquinho maior, é a parte do Tesouro Nacional, da transferência para estados e municípios, aonde você tem os fundos que são aplicados principalmente em educação e em saúde, e também tem a parte que é da Previdência, da assistência social. Então é muito importante que a gente possa perceber que a maior parte dos impostos que a gente arrecada em nível federal, hoje, e tem bastante tempo, está indo diretamente para os bancos. E é por isso que os bancos, fazendo muito ou fazendo pouco, lucram bilhões a cada trimestre no Brasil. E nós não podemos mais nos conformar. Esse tempo da pandemia é também um tempo para a gente mudar um pouco a nossa lógica de vida, fazer a gente repensar os nossos valores. E dentre as coisas que a gente tem que repensar é não aceitar mais essa injustiça no Brasil acontecer de forma... Essa é um dos mecanismos. Como eu falei, tem outros mecanismos ainda de remuneração do dinheiro que fica no banco a cada noite, dia a dia. Tudo isso é feito. E com que base legal? Não tem base legal, Eric, e cada uma das ouvintes e dos ouvintes nossos aqui. Então, é muito importante que nós possamos organizar. Dom Valmor, quando esteve conosco também, numa das primeiras reuniões da Comissão de Justiça e Paz, pediu que nós pudéssemos criar comissões de Justiça e Paz em todas as dioceses do Brasil, e depois repetir um pouco como nós estamos fazendo, estabelecer observatórios que possam acompanhar de forma dedicada como esse desempenho acontece. Então, voltando ao tema inicial da pergunta, já que eu falei um pouco de números e valores, o que emperra é justamente o comportamento que tem o nosso Congresso Nacional. Lá, eu quero dizer que tem cerca de 100
entre deputados e senadores, que são pessoas muito aliadas dos movimentos sociais, dos mais pobres no Brasil. Mas os outros, quase passando um pouco de 400, de fato servem a esses interesses. Então, é muito importante que nós aproveitemos esse momento para esclarecer que o nosso voto determina quem vai para lá. Mas a gente, às vezes, não se interessa por política, e é a política que decide essa possibilidade de dirigir o recurso ou para a vida do povo ou para o bolso dos bancos. Então, daí, então, a necessidade da gente ter voto cada vez mais consciente. Está fácil isso? Não. Mas a gente sempre tem recomendado. Se você não conferiu a fonte de uma informação, não compartilhe, porque senão você vira cavalo de Troia. As pessoas vão usar da sua credibilidade como liderança numa comunidade, numa igreja, num conselho do laicato, para distribuir dizendo, não, foi a Aureni, lá do Piauí, que eu estive lá na Assembleia lá com eles, que me mandou essa notícia. Então eu acredito por conta da credibilidade que eu tenho nessa pessoa que me mandou. Então, nós também podemos cessar as fake news se a gente tiver mais critério de não compartilhar aquilo que a gente não conseguiu verificar. Muito bem, Daniel. E a gente vê aí, você explicitou de uma forma muito boa e muito didática, os números, né? Porque falar, às vezes, fica só no imaginário, mas você mostrou a pizza, né? Essa pizza que não é boa, e que mostra aí que 1 trilhão do recurso arrecadado, do dinheiro do povo brasileiro, dos mais pobres que pagam os seus impostos, está indo para bancos, né? A gente olha que a pizza... Por ano. Por ano, Eric, né? isso é por ano. Por ano. E 5% ali para a saúde, 4% para a educação, a previdência ali, 20 e poucos %, que foi o grande bicho-papão dos debates no passado, mas que nos colocou na pauta realmente para onde está indo a grande parte do dinheiro, né? Que é para sustentar o capital estrangeiro, os bancos privados. E é isso. Por isso a importância, Daniel, de você trazer essa temática, ajudar a gente. Mas antes de passar aqui para a próxima pergunta, até mesmo para você continuar nesse debate, a live está sendo muito bem acompanhada, está crescendo a todo momento aqui as participações. Queria continuar mandando aqui um alô e pedir para quem está acompanhando compartilhar a live. A Delvina Pasquale, ela está dizendo saudades dos cursos da Repan, Daniel. Delvina está dizendo. Isso, irmã Delvina, viu? Lá de Morada Nova, próximo a Marabá. Meu abraço para todo aquele povo, para os povos indígenas lá. É uma situação difícil. Nós estamos com saudade de muitas coisas, né? Esse período de isolamento social, de pandemia, a gente sente carência de abraço, de afeto, de estar presente, conversar, né? Ter a companhia das pessoas nas comunidades eclesiais de base, mas a gente espera que as autoridades tenham responsabilidade, façam as medidas necessárias que tenham que tomar para que a gente possa, o quanto antes, né, voltar às nossas vilas, às comunidades eclesiais de base, às reuniões dos conselhos e a nossa vida normal. Sociais aí, também, né? As sociais. Mandar um abraço, o pessoal aqui no grupo do WhatsApp está pedindo para mandar um abraço, os grupos da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, da PJMP, da PJR, da PJE, da Pastoral da Juventude Estudantil, que estão acompanhando também. Mas ainda acompanhando aqui a nossa live, Daniel, tem a Maria da Penha, que é da Diocese lá de Piraí, Volta Redonda, Leste 1. Barra do Piraí. Ferreira está dando boa noite. Fátima também está dando boa noite, dizendo que é de extrema importância o tema. Maria Helena Araújo, da Diocese de Picos, está dando um forte abraço para todo mundo. Saúde Azevedo, mandando alô. Cristiana Costa, do Regional Oeste 2, estamos indo agora para o Oeste. Edivaldo Rocha Lima, está parabenizando aqui a CNLB pelas oportunidades de reflexões, pelos ótimos debates. Parabenizando o Daniel aí por persistir na utopia. O Caboclo Mareca, o Moisés Aragão, lá do Movimento Fé e Política, lá de Manaus, está falando aqui das importâncias, né, da pandemia e as saídas, né, para essa crise, que será pela economia solidária, pelas cooperativas, associações comunitárias. Então, Moisés fala bastante aí. Bernadette, de Picos, também do Piauí,
bastante pessoas de Piauí, e depois a gente vai continuando aqui, mandando um alô para todos e todas que estão acompanhando. Mas, Daniel, eu queria ver contigo aí, você falou também um pouco do aspecto político, mas muita gente pode estar perguntando, né, o que a nossa fé cristã tem a ver com toda essa situação, com todas essas questões, de que forma, e até a gente pode popularizar esse debate, trazer presente essas discussões na nosso núcleo de base, na nossa comunidade, na nossa pastoral, no nosso conselho de comunidade, de que forma a gente pode estar abordando esses temas e o que a nossa fé tem a ver com essa questão. Aí eu passo a palavra aí para você, Daniel. Então, eu acho que o exemplo maior, a gente tem que voltar lá na Bíblia, nos evangelhos principalmente, né, na pessoa de Jesus. A primeira, quando fala em auditoria da dívida pública, o primeiro evangelho que vem na minha cabeça é da partilha do pão e do peixe, ou dos pães e dos peixes, né? E quando aquela multidão acompanhada de Jesus atravessou a pé enquanto eles foram de barco, e Jesus chegou lá e viu, parece o povo brasileiro, né? Parece como ovelha sem pastor, que é isso que a gente está também aqui hoje no Brasil, né? Sem direção e sem rumo nenhum. E nós, enquanto cristãos, temos a responsabilidade de dizer, existem 2 pães e 5 peixes, ou 2 peixes e 5 pães. Por que isso é importante? Porque 5 mais 2 dá 7. E para quem tem um pouquinho de formação bíblica das nossas comunidades, da Pastoral da Juventude, sabe que o número 7 é o número da perfeição, é o número da suficiência. O Brasil também tem 7. Ele tem possibilidades inúmeras de poder prover vida digna para todo o povo. Mas só que isso está concentrado. E como é que Jesus desconcentra isso? Primeiro, ele manda a gente conhecer. E aí me lembra muito o Papa Francisco, né? Ele fala, igreja em saída. E olha que é um desafio muito grande ser igreja em saída nesse tempo da pandemia. Mas principalmente nós, cristãos, precisamos estar dispostos a sair da nossa acomodação, da nossa vida e servir os mais pobres. Eu tenho acompanhado também as lives do CNLB e como que foi importante o testemunho da nossa presidenta Sônia, que é assistente social, dizendo justamente isso. Num momento como esse, a gente tem que ir até os mais pobres, a população em situação de rua, aos povos indígenas que estão numa situação muito de limites, porque foi desmontada toda a saúde pública indígena, né? Então, a primeira atitude de Jesus, vai ver o que o povo tem. E o povo tem muita sabedoria, tem muitas histórias para contar. A gente tem na memória, que está sendo revelada agora, toda a questão da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Como que isso foi feito para se controlar? E esse inimigo invisível está dentro da gente, que é essa perspectiva, muitas vezes elitista, egoísta, achando que a gente vai se salvar sozinho. Não tem jeito, a gente tem que se organizar. Por isso que nessa mesma passagem bíblica, e aí eu estou me referindo ao Evangelho da Catequese, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que nos coloca lá no capítulo 6, versículos a partir do 30 até o 42, salvo engano, essa passagem bíblica. E lá está o caminho que Jesus orienta. Ir até o povo e valorizar o que o povo é e tem. Sem preconceito. Às vezes a gente não entende uma linguagem, um jeito de falar, mas se a gente prestar bastante atenção aí de coração aberto, a gente vai compreender a busca de Deus que tem cada pessoa que está numa situação, muitas vezes, de exclusão. E nesse sentido, então, vem o outro passo importantíssimo, a organização popular. Jesus não consegue fazer milagre se não tem o povo organizado em grupos de 100, em grupos de 50. Quantas experiências importantes, Eric, que está acontecendo, por exemplo, lá em Paraisópolis, em Higienópolis, as coisas boas, infelizmente, a grande mídia não apresenta. As pessoas estão se organizando por rua, aqui em Brasília por conjunto. Ou seja, para que a gente possa dar conta de controlar esse vírus invisível. Mas o vírus invisível da pandemia e o vírus invisível dessa perspectiva, dessa ilusão de querer ser feliz sozinho, ou pior do que isso, ser rico à custa da morte dos outros. E nesse sentido, então, Jesus vai caminhando. Aí entra a dimensão da espiritualidade, eleva os olhos aos céus e agradece. Assim também a gente tem que fazer
celebrando nas nossas casas. Nesse tempo da pandemia, é tempo da gente resgatar a nossa missão de batizados. Quem fez um encontro de preparação para a catequese ou para o batismo, vai aprender lá que nós somos reis, sacerdotes e servidores. Ou seja, nós temos capacidade pastoral para organizar, nós temos poder de abençoar e amaldiçoar, eu prefiro que sejam bênçãos, e nós temos o poder também de poder governar e atuar nessa perspectiva do serviço sempre. Então, é momento da gente realmente ser igreja doméstica, de aproveitar, às vezes, o tempo que a gente tem em casa para conversar, dialogar, ler a Bíblia, numa perspectiva libertadora, numa perspectiva que nos comprometa. Então, quando eu digo isso, eu digo que os bens foram colocados à nossa disposição. Se a gente for pegar o Evangelho a fundo, ninguém é dono de nada, meus irmãos e minhas irmãs. Eric, meus amigos e amigas. Tudo é colocado para que nós tenhamos a capacidade de louvar e agradecer a Deus. E como que a gente louva e agradece a Deus? Se tem um irmão passando fome, se tem uma irmã morrendo por conta de que não foi priorizada na utilização do respiratório por conta da Covid. Não tem como a gente louvar a Deus se a gente vê o nosso irmão sofrendo. Deus se revela nestas pessoas. Por isso, é daí que eu tiro a energia e a força, juntamente com os companheiros da comissão e outros cristãos leigos e leigas, para ter essa atuação em nível da sociedade. Ah, Daniel, mas agora a gente está trancado por causa da pandemia. Meu Deus, quanta mobilização eu tenho feito por meio dessas redes sociais. Agora mesmo nós estamos começando um curso, Eric, com 150 pessoas, principalmente da Amazônia, à distância, preparando uma campanha para manter vivos homens e mulheres, comunidades e lideranças ameaçadas. Então, a gente tem, você começou com uma palavra muito bonita, que se reinventar. Se cada um de nós consegue ligar para um grupo de 5, 6 pessoas e começar a conversar, essa consciência, e o chamado que nós estamos fazendo agora é para que a gente possa ter uma mudança mais profunda. Então, é daí que eu vejo a nossa necessidade. Os primeiros cristãos lá em Roma viviam nas catacumbas, porque eram perseguidos. Nós estamos quase chegando a esse ponto novamente, né? De viver um clima que persegue todo mundo que pensa um pouco mais, mas não podemos nos intimidar. É a partir do Evangelho que vem essa disposição, essa coragem para atuar em favor daqueles e daquelas que mais precisam. E cada um é capaz de descobrir muita coisa, fazer uma pequena campanha, ver que pessoas precisam ao seu redor e ir crescendo na sua consciência. E nesse momento, a grande campanha que nós estamos engajados, não só a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas também a gente chama o engajamento de todo o laicato, é pelo impeachment do atual presidente da República. Não tem como a gente seguir para lugar nenhum se a gente não tiver um rumo, uma direção. E nesse momento o nosso país está desse jeito. Então, depois, quem quiser se associar a essa grande campanha para libertar o Brasil, a gente pode conversar sobre isso, porque essas coisas não estão separadas e é de Jesus Cristo que vem a nossa energia. Não um Deus que justifica a violência e a morte, mas um Deus que protege os pequeninos e os marginalizados. Jesus, quando ressuscita, vai se revelar para aqueles que estão lá na Galileia, lá nos lugares mais pobres. É ali que ele vai se revelando, né? Então, é daí que eu tiro a minha energia, a minha esperança de não perder esse horizonte nunca, de servir quem mais precisa, né? Desde a minha juventude, tomei decisões que caminharam nesse sentido, e agora, depois de maduro, eu quero ainda mais servir a Deus, vendo que ele se revela na pessoa dos irmãos e irmãs que mais precisam. Não tem jeito. Muito bem, Daniel, a gente agradece, né? E aí toda essa sua reflexão, a importância, né? Eu sei que também atuou em diversos estados do Brasil, sempre está viajando, contribuindo na formação, foi o primeiro secretário nacional das Pastorais de Juventude. Você traz uma reflexão importante de não deixar, né, essa questão social, a vida e a política, né, não podem ser tratadas de formas separadas, né? A gente está intrinsecamente ligado
a essas questões. Nossa vida depende muitas vezes e sempre de decisões políticas, e a gente se soma, né, a essas campanhas que estão acontecendo, de diversos movimentos, de diversas organizações que não aguentam mais esse governo que está aí, um governo que desrespeita as instituições, que desrespeita a vida, que banaliza a vida, que diz que é só uma gripezinha, e com certeza não é só uma gripezinha, com uma doença que está matando milhares de pessoas, e que hoje o Brasil é o foco, né, dessa pandemia no mundo, e muito pela irresponsabilidade e incapacidade desse governo Bolsonaro. Por isso que nós também entramos nessa campanha, que é o impeachment de Bolsonaro, para iniciar, para mudar, aí é a solução para muitos problemas que estão acontecendo. Mas, Daniel, a gente continua aqui, já está quase uma hora de live aqui, e muita gente ainda mandando um abraço, parabenizando a reflexão, o João Damasceno, Antônio Lopes de Lima, lá do Cebi, do Ceará, Aleph, de Jequié, na Bahia, Fátima Ferri, ela é do Regional Sul 1, presente, a Bernadette, de Picos, também do Piauí, a Odete, falando que está excelente aqui o trabalho, o Jefferson Souza, a Baitetuba, região Norte 2, Irislândia, do Ceará, Ana Lúcia Conceição, né, Espírito Santo, Bruno Francisco Pereira, também acompanhando, de Americana, São Paulo, a Oneide Rocha também acompanhando, ela que é de Oeiras, do Piauí, Márcia, Célia, então diversas pessoas aqui de diversos estados do Brasil vêm acompanhando a nossa live. A gente não consegue citar todo mundo, que muita gente está acompanhando, mas a gente queria agradecer a todas e todos os leigos e leigas, nossos dirigentes pastorais, nossos amigos das comunidades eclesiais de base, dos conselhos de laicatos, de cada diocese, de cada prelazia, de cada região, que está acompanhando a gente aqui hoje, né, nesse debate de muita importância, e que você, Daniel, nos brinda aí com as suas reflexões, com as suas experiências, né, de vida na caminhada, né, das SEBs, dos leigos e leigas do nosso Brasil. Agora, Daniel, a gente já está também encaminhando aqui para o fim da nossa live, para não ficar muito cansativo, mas não tem como a gente não falar. Eu queria fazer duas perguntas ainda aqui para você. Orientar aqui todos e todas que estão nos acompanhando de onde pode obter os dados, informações, de onde acompanhar, onde continuar, né, recebendo e querendo interagir, participando no seu estado, nacionalmente, desse debate da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, de que forma interagir, né? E também deixar uma mensagem, Daniel, também sobre esse momento. Não tem como a gente também não falar, né, do momento da pandemia, do coronavírus, que está vitimando muitas pessoas e famílias no Brasil todo, e a gente deixar uma mensagem de esperança, orientações também. É importante que siga as recomendações de quem entende do assunto, não essas irresponsabilidades de governantes que querem abrir comércio, abrir shoppings, abrir cinemas de forma irresponsável e não cuidar da vida que vem em primeiro lugar, né? Então, vamos ficar mais um pouco, né, nesse momento de isolamento social, porque isso é para resguardar a vida dos nossos irmãos e irmãs, nossa mãe, nosso filho, nossa avó, para poder a gente ter eles muito mais tempo do nosso lado. Então, para além também, Daniel, de você falar de que forma a gente pode continuar acompanhando essas informações, você também deixar sua mensagem aí sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Se o pessoal da produção puder colocar a capinha do nosso ciclo bíblico sobre esse tema, que eu acho que é muito importante que a gente tenha material que possa ajudar o nosso povo a compreender assuntos assim, que são tão desafiadores em princípio, ou são colocados como complicados, justamente para afastar a participação do nosso povo, né? Então, se a produção puder colocar ainda a segunda figura que eu enviei,
que é a capinha que pode ser adquirido aí nas edições da CNBB. E, ao lado disso, dizer que a Comissão Brasileira de Justiça e Paz se coloca à disposição, já falei aí o nosso site, justiçapaz.org, sem o cedilha, né? E que nós participamos também da auditoria cidadã da dívida pública. A Comissão Brasileira, né, tem essa participação, então essa capinha que está aparecendo aí ao nosso lado, é a capinha do livro, custa só R$5 lá nas edições do CNBB, você pode encomendar também pelo correio, e ela contém 5 círculos bíblicos e 5 textos que foi feito ainda durante o ano do laicato, mas o tema não está fora de moda, não, e pelo contrário, lá dentro tem também um gráfico como esse, em formato de pizza, e ele pode ser atualizado, então, no próprio site da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. É só colocar Auditoria Cidadã da Dívida Pública nos procuradores aí da internet, e você vai abrir lá no site e vai encontrar muitas informações. Inclusive, essa ação que eu estava falando agora há pouco, para derrubar esse artigo ser declarado inconstitucional, porque num momento como esse, de calamidade pública que nós estamos vivendo e declarada, não podem ser tratadas questões que vão mudar estruturalmente a condução da economia do nosso país, numa perspectiva de maior concentração ainda, né? Então, é nesse sentido que cada um e cada uma se dedica um pouco mais, aproveita esse tempo. A própria Auditoria Cidadã também tem um curso que ela oferece para a gente entender, e em cada um dos estados brasileiros nós temos nos esforçados para ter também um núcleo da Auditoria Cidadã, porque nós temos que tornar isso um movimento social, um movimento que cada vez mais cresça e que a gente articule essa luta com as nossas lutas por água, por energia, por saneamento básico, por melhoria de salários e realmente a revogação da lei da terceirização e de outras questões que podem ser colocadas assim como danosas à vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. E, principalmente, não existe nada mais importante do que esses cuidados, né, que a gente possa ter realmente permanecendo em casa, lutando contra esses que querem, e eu acho que é muito importante a igreja ter dado um testemunho de não abrir as igrejas novamente. A gente tem que encontrar outras formas de ser essa igreja, continuar contribuindo também com as nossas paróquias e dioceses, mas principalmente que a gente possa se dedicar a esse irmão, porque na solidariedade é um verdadeiro sentido do ser cristão. É ali que a igreja realmente acontece. E eu acho que esse tempo todo, nós temos feito um ciclo de debates também com o CNLB, né, de como que a gente tem que repensar esse nosso jeito de ser igreja a partir do que está acontecendo agora conosco durante essa pandemia, né? E eu estou muito esperançoso que a gente possa realmente produzir essas mudanças necessárias no nosso país, e por isso, então, no dia 13, nós estamos fazendo um grande chamamento, 13, dia de Santo Antônio, 13 de junho, nós vamos fazer manifestações por diversos meios no Brasil inteiro para dizer que a gente não se conforma em que a gente seja tratado dessa forma no Brasil. Nós queremos vida e vida digna para todos. Isso é o Evangelho de Jesus segundo São João, e a gente precisa que isso seja uma verdade escutada pelo nosso povo, né? Então, deixo aqui meu abraço, meu desejo de que vocês permaneçam firmes aí na quarentena e que também possam se mobilizar para fazer a solidariedade acontecer, seja por meio das redes sociais ou seja por meio de uma presença completamente cuidadosa para que a gente possa também abordar quem mais precisa, porque muitas vezes não tem uma casa, não tem alimentação, e esses também são a nossa responsabilidade, né? Quero deixar minha bênção, enquanto cristão leigo batizado, para todos e para todas, que vocês possam sentir o consolo de São José, padroeiro da igreja, a bênção e a presença de Maria, que nos intercede sempre junto a Deus, que é comunidade. Formemos em cada uma das nossas casas, apartamentos, essa igreja doméstica, mas uma igreja doméstica consciente e combativa, viu, Eric? Para a gente poder seguir adiante com essa energia, com essa coragem que só o Evangelho de Jesus nos pode dar. Por isso, então, a minha alegria de estar aqui com vocês e vamos continuar nos articulando. Procurem, queremos formar agora nesse próximo período também as comissões regionais de fé e política em cada um dos nossos CNLBs regionais. A gente quer pedir aqui, aproveitar ajuda e que pessoas também possam se
mobilizar. E eu aproveito para mandar um abraço para o Danilo, que é lá o nosso representante do Norte, entrou o Valdir agora na Comissão Nacional, o Luiz Ferfolha e a Fátima lá de São Paulo, e o Carlos lá de Rondônia comigo, que fazemos um pouco todas as semanas, terças-feiras à noite, utilizando as tecnologias de comunicação, nós temos nos reunido para nos dedicar com generosidade, voluntariamente, para que a gente possa ter um país novo, um país diferente, e a partir daí, então, vida digna para todos e todas, né? É isso que nós queremos. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma que está nos acompanhando. Viu, Érica? Você, Maiara, especialmente. Muito bem, obrigado, Daniel, pela essa sua contribuição. Só parabenizações aqui no chat, agradeço aqui. Queria agradecer também a presença e quem acompanhou desde o início a nossa live aqui, de pessoas de diversos estados do Brasil, diversas cidades, diversas dioceses, arquidioceses, prelazias, que acompanharam a gente aqui, dos conselhos de leigos e leigas de diversos lugares, né? Então a gente pede que possam acompanhar, essa live vai ficar na página do Conselho de Leigos, né? Quem ainda não segue, segue aí a página do Conselho de Leigos, compartilhe para os seus amigos e amigas para estar acompanhando. A gente vai dar continuidade também, uma série de debates, vai ter outros dias de debate sobre outros assuntos. Hoje nós tratamos da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, juntamente com o Daniel, e fizemos reflexões aqui diversas nesse momento. Aqui, Daniel, também, a Maiara, aqui, minha companheira, está mandando um abraço para você, para a Jussara, para a Isabela, para a Júlia. Assim que passar a pandemia, nós vamos aí para fazer aquele churrasco, né, tomar um vinho e compartilhar e fazer aí a nossa confraternização do dia a dia. Então, agradeço a sua presença na live e peço que possam compartilhar. E muita gente aqui está dizendo fora Bolsonaro, Daniel. Então, a gente segue nessa área. Abraços. Até mais. Obrigado. Tchau.